engraçado, né? Porque você fala assim, eu sou um jornalista claramente posicionado. No futebol, a impressão que dá é que você é fã do Inter. Que você jamais vai fazer uma matéria negativa. E pelo contrário, você fez matérias que deflagraram bombas no clube, justamente porque também você estava focado ali naquela matéria, que é a essência do jornalismo investigativo, né, Exato. Suma? A gente tem, às vezes, uma visão geral também, claro, a gente está acompanhando o noticiário Hard News aí, mas o cara investigativo, ele precisa de tempo e ele precisa de foco para aquele assunto, né? Sem dúvida. Agora, sim, isso é muito importante. As pessoas confundiram ao longo do tempo que um jornalismo posicionado, seja ele identificado com o esporte ou posicionado com a política, ele, tendo lado, ele precisa ser de uma linha de assessoria. Eu não sou assessor de imprensa do Internacional. Quem defende os interesses da instituição é assessor de imprensa. Eu, como jornalista, vou buscar a moralização daquilo que eu trabalho. Então, eu sou um cara progressista. Se eu descobrir hoje um crime de algum ministro do presidente Lula, alguma imoralidade de algum deputado do PT, do PSOL, do campo progressista, eu vou denunciar. Porque isso é do elan da nossa função. Sim. Do elan da nossa função. Porque como é que eu vou ser o hipócrita que busca denunciar a conduta imoral de um extremista de direita e vou passar pano para o que acontece aqui? Não. Justamente a depuração do valor moral daquilo que eu entendo como um caminho, ele tem que ser feito com o trabalho que eu puder fazer. Então, se o clube está sendo vilipendiado por candidatos que cometem imoralidades ou por gestores que cometem irregularidades, eu vou denunciar. E tem muita gente que não entende isso, tem gente que me atacava. Você não é colorado, você está fazendo mal para o clube. Não, só um pouquinho. Tinha gente que dizia assim, ó, se você não falar nada, a coisa não aconteceu. Digo, gente, se tu chegar em casa e a tua mulher tá te traindo no sofá e tu botar fora o sofá, isso não resolve o problema. Os córneos continuam lá. Continua lá. Então é isso. Só que esse é o mundo que a gente vive hoje. A gente vive um mundo que as pessoas preferem que a verdade fique à sua feição, mesmo que não seja verdade. Né? Então, não adianta. O compromisso com o fato é maior. Né? E já aproveitando, deixando uma dica muito boa, cultural aqui para nossa audiência, Pedro, sobre isso, uma série que eu terminei ontem, estava fascinado nela, até se tu não assistiu, assiste, que é o Dia Zero com Robert De Niro. Dia Zero. Tá no Netflix, né? Eu vi o trailer. Tá, cara, assim, ó, fantástico. Coisa da guerra híbrida, das narrativas ideológicas, do papel do governo, o campo moral, o certo ou o errado, cara, fantástico, fantástico. Assista lá. Muito bom, Day Zero. Ô Suma, e da onde surgiu a tua vontade de... Você tá lá no esporte, dando furo, fazendo narração, acompanhando, eventualmente também dando aulas. Por que você resolveu se meter em política? Então, cara, eu vou dizer o seguinte. Eu entrei pro rádio porque o meu sonho era ser dublador, né? Eu sempre sonhei em ser dublador. Desde piá, molecão, meu sonho era ser dublador. Mas a vida foi me empurrando pro rádio. Desde 15 anos, eu comecei a fazer rádio comunitária com 14 para 15 anos, rádio musical, né? E com 16 anos eu estava fazendo reportagem de rádio AM no interior do Rio Grande do Sul, cobrindo festivais de música, né? Nos anos 2000. Você era da cultura também, né? Eu tinha pensado em trabalhar na Ilustrada da Folha. Sempre da cultura. E a vida foi me direcionando e eu tinha um hábito. Eu narrava muito videogame, eu jogava muito videogame e narrava o jogo. Brincando de narrar, assim, aquela coisa de moleque, né? Que legal! E, tal, e todo mundo dizia, vai ser narrador. Aquele papo assim, né? Via o moleque dizer, o Galvão Bueno, aquela coisa assim. E aí eu ia jogar futebol com os amigos, Pedro, e do nada eu me pegava narrando. No meio do jogo. O que acontece? Acontece que eu vou para a Rede Pampa e eu começo numa rádio que é uma rádio de... Sabe aquelas rádios... Eu não sei se no resto do Brasil é tão comum. Aqui no Rio Grande do Sul era muito comum, Rádio Farroupilha, Rádio Caiçara, que é uma rádio com viés mais assistencialista. Aquela coisa do... Sabe? Vamos arrumar uma cadeira de roda para a menina que está precisando, vamos não sei o quê, tem um buraco de rua. A Jovem Pan até enlouquecer e puxar o saco do Bolsonaro, isso, né? Era isso, cara. Ela não era assim. Jovem Pan, tá? Trabalhando na Jovem Pan. Trabalhando na Jovem Pan. Mais ou menos, tá? Era um projeto de esporte, nós éramos o departamento de esportes que a Jovem Pan reproduzia o nosso sinal, só nas jornadas, né? Mas não tinha vínculo nenhum com a Jovem Pan, e a Jovem Pan aqui não é a mesma coisa, tá? Ela é só uma rádio... Não, a Jovem Pan aqui de São Paulo mesmo, o Guga me chamou para participar lá, eu, assim, que respeitosamente virei para ele e falei... Não tem como. Porque ele tinha um estômago que eu não tinha. Não, você tá de sacanagem. Quem foi que chamou?
O Guga Noblar. Não. Que é um querido, mas... Não, parceiraço. Aliás, um dos caras que melhor tá mandando hoje, com um trabalho muito autêntico, tá? Gosto muito dele. Bom, o que acontece? Daí eu tô lá fazendo um... Pedro, eu cheguei... Olha como é que eu entro no rádio, né? Uhum. Eu fazia direito. Eu já tinha feito esses trabalhos, te falei lá, com 14, 16 anos, mas era coisa esporádica, né? Mas daí eu fui pra faculdade fazer direito, ganhei uma bolsa ProUni, fui pro interior, fui pra Caxias... Foi fazer direito porque dava dinheiro, né? Não, cara, eu fui fazer... Olha só como é que é. Eu sempre quis a comunicação. Mas o Enem tinha aquela coisa, eu não sei como é que é hoje, mas na época era assim, você ficava meio... O Sisu, como é que fala assim? Tu ficava ranqueando os cursos, né? Então, hoje a minha nota tá dando para isso, tá dando para aquilo. Eu acho isso até meio ruim, porque às vezes tu vai para um lado que tu não quer. E a minha nota bombava para direito, mas não chegava onde... Porque tinha mais vaga até, mas não chegava pro jornalismo, né? E aí meu pai é advogado, eu com sempre muito bom de retórica, resenha e tal, de quer saber? Vou pro direito, azar e tal, é de graça e tal. Só que eu fui e eu curtia, eu fui bem no direito, eu fiquei quase metade do curso lá, fui bem no direito, comecei a trabalhar muito cedo, direito ambiental e tudo, achava muito legal, mas não fazia o meu coração pulsar, não adianta. E eu decidi voltar para Porto Alegre, voltar para perto da família e fazer uma faculdade de jornalismo. Escolhi a PUC, eu digo, eu quero estar na PUC, porque eu quero ser aluno do Juremir Machado, eu quero ser aluno do Antônio Rolfield, eu quero ser aluno do Fábio Anschelkanoff, é uma geração absurda de professores, do Celso Schroeder, né? Então, eu quero estar lá. E aí, tá, começa... Daí eu digo, porra, mas eu preciso de um emprego, porque acontece, como eu tinha bolsa, eu voltei para casa do meu pai e disse, pai, eu tava morando numa república e tal, trabalhando e não pagava a faculdade. Pai, eu tô voltando. Meu irmão gêmeo tava estudando na URGS. Meu irmão mais novo ainda não estava em fase de universidade, estava estudando em escola pública. Eu disse, eu vou voltar, não consegui trazer a bolsa para a Uni, né? Mas então eu vou pagar minha faculdade, não vou deixar que você pague, né? Meu pai era policial militar e advogado depois disso e tal, e a minha mãe trabalhando no serviço social. E eu digo, eu vou dar um jeito de pagar, vou arrumar emprego, vou pagar. Só que, Pedro, eu mandei currículo para todas as empresas que você imaginar. Para todas. Todas. Inclusive, eu fui rejeitado pelo DMLU, que é o Departamento Municipal de Lixo Urbano. Eu tentei ser assessor de imprensa do DMLU, nem lá eles me quiseram. E aí eu estava no Facebook e botei assim, vaga, estágio, jornalismo. E saiu uma vaga na rádio. E eu chamei o cara no Instagram, no Facebook na época, que era a grande rede, né? E eu disse, oi, tem uma vaga e tal, babá, e o cara cagou pra mim. Oi, tem uma vaga, não sei o quê, e o cara cagou pra mim. Na terceira semana, eu de novo chamei e disse, olha, cara, vou te dizer uma coisa, eu tô precisando de emprego, assim, ele disse, cara, pinta aqui amanhã às 7 da manhã e vamos conversar. Pedro, quando o cara disse pra você estar numa entrevista de emprego às 7 da manhã do dia seguinte, às 6 da manhã eu tava lá. Claro. Pra 6 da manhã lá, eu acordei às 4, Pedro. Claro. Sabe que hora ele chegou na empresa? Às 10. À 1 da tarde. Que filho da puta, cara. E você esperou? Lá. Claro, eu só ia no porteiro e perguntava. O cara chegou? Não, não chegou. Então, ele vai vir, vai vir. Eu sentava e esperava, sabe? Porque eu vi que... Você queria muito aquele trampo. O que eu precisava. Eu precisava, era lá. Sabe? Quando você sente que alguma coisa tá puxando, né? E uma coisa leva a outra. Eu chego lá e o cara diz assim pra mim, tá, cara, olha só, teu currículo é legal e tal, você já trabalhou um pouquinho com rádio, tu fez uma coisa de direito e tal, tinha outros trampos no currículo, mas jornalismo, e quando tu tá começando agora, tu tá no primeiro semestre. E eu entrevistei 3 ou 4 caras aqui que estão no 5º semestre, 6º semestre. Por que eu deveria ficar com eles e contigo e não com eles e tal? Aí eu fui falando, ele, não, cara, ser corajoso. Ele foi sincero na pergunta, pelo menos. Foi. Só que onde é que eu ganhei ele? Quando ele diz assim, tá, seguinte, semana que vem é carnaval. Veja bem, era essa a época do ano. Os caras disseram que só começam depois do carnaval. Quando é que você pode começar? Eu disse, agora. E ele disse, agora? E o carnaval? Eu disse, eu pulo o carnaval aqui dentro, eu e tu, falei assim pra ele, com purpurina, pluma e paetê. Daí ele riu. Aí ele disse, o que você faz? Suma, eu te conheço um pouco, que eu trabalho com você. Você é cara de pau pra caralho, hein, mano? Eu sou, cara. Eu sou. Eu pulo o carnaval com você, foi ótimo. Cara, é a minha chance, entendeu? E aí ele disse, mas o que você faz? Eu disse, eu faço o que mandar fazer. Se tu me der uma vassoura, eu varro o estúdio. Se tu me der um microfone, eu saio falando. Aí ele disse, cara, então o emprego é teu. Começa segunda-feira. Caminha os papéis, isso era uma quinta, né? Sexta-feira encaminha papéis e tal, começa segunda. Eu vou, Pedro, e isso dura, cara, meses, alguns meses.
E deu a caso de eu era estagiário de produção, eu não era produtor. O produtor diz assim, ó, mano, velho, eu tô saindo de férias. Assume. Pronto. Eu disse, porra, cara, eu tô começando, mas tudo bem, vamos lá. E aí o apresentador diz assim, ó, sabe aquele bloco esportivo que o Lourenço faz? Você vai fazer a partir de hoje. E eu não estava preparado, eu entrei e improvisei, Pedro. E olha como as coisas acontecem como tem que ser. A Rede Pampa tem mais ou menos umas 9 ou 10 rádios, uma TV e um jornal impresso. O presidente passava conferindo tudo isso ao longo do dia e tal, e mais a vida de presidente de empresa de comunicação. Mas quis o destino que naquele momento ele estivesse sintonizado naquela emissora e ouviu o meu boletim e gostou do que ouviu. Liga para o meu gestor e diz assim, ó, eu estou abrindo uma rádio nova de esportes, é um projeto novo, está guardado a 7 chaves, eu quero esse cara lá, não sei quem é, mas eu quero ele lá. O Grenal? A Rádio Grenal, ele estava com ela incubada, pouca gente sabia até dentro da empresa. Aí o meu gestor vem e diz, ó, o chefe que é você lá e tal. Eu disse, cara, mas eu tô chegando agora e essa rádio aqui é foda, cara. E eu vou pra uma rádio que tá começando? Eu não, eu quero ficar aqui. Porra, eu tava numa rádio, Pedro, que era assim, ó, o cara dizia assim, ó, você sabia que o Thiago Suma gosta de Beatles? Eu chegava na portaria, tinha CD dos Beatles. As pessoas mandavam. Aí o cara dizia assim, aniversário do Thiago Suma, eu chegava na portaria, tinha 3 tortas. De verdade, Pedro, eu trabalhava das 5 da manhã ao meio-dia. Saía ao meio-dia e deslocava até o centro da cidade, onde eu estagiava na Polícia Militar na área de comunicação. Tá? E eu não almoçava. E um dia o apresentador decidiu falar isso no ar. Quando eu cheguei na porta do quartel, Pedro, para entrar, tinha uma senhora com uma marmita para mim, porque ela era ouvinte, e foi até lá me levar uma marmita. Entendeu? É muito louco, cara. Muito doido, cara. Muito doido. E aí isso te pega e tu vai se mexendo. E tu é um cara novo também, vendo tudo isso. Eu quero ficar aqui. Eu tô num lugar bacana. E ele disse, tá, vou falar pro presidente. Presidente, ele não quer ir. Passou mais 2 semanas, eu fiz boletim, liga o presidente. Não é um convite. Pra você? Não, ligou pro gestor. Mas o gestor me traduziu. Não é um convite. É uma ordem. Ou ele vai ou sai da empresa. Eu preciso dele lá. Eu digo, bom, já que é com tanto carinho, né? Então vamos. O quê? Tem escolha? Não tem escolha. Né? Já que é sim ou sim, vamos. Eu chego lá como estagiário, Pedro. Aí você diz que eu sou cara de pau, você vai ver agora. Eu tô como estagiário e tal, papapá, né? E a minha chefe diz assim pra mim, isso com... Daí eu mudei de chefe, né? Daí eu fui pra uma outra... Mudou tudo. Mudou tudo. Fui pro outro rádio. lado da empresa, né? Outra rádio. E aí... Passou mais uns 2, 3 meses e minha chefe diz assim, Thiago, você que está na faculdade, me indica algum cara que você conheça lá que eu possa contratar para ser o folguista. Porque eu estou precisando de um folguista. E eu disse assim, porra, me contrata. Dela, não, mas para aí. Você chegou agora, a gente mal se conhece. Daí eu olhei para ela e disse assim, ó, então você contrataria alguém que eu te indicaria sem conhecer, mas não vai contratar o cara que indicaria? Dela que faz sentido. Mas você acha que está pronto? A minha resposta foi, nasci pronto. Ela diz, então vai lá no ar agora e apresenta o programa que eu quero ver. Eu fui e apresentei. Quando eu saí, ela estava com um papel na porta e me entregou e disse assim, ó, passa no RH, você vai ser o novo folguista. Só que, Pedro, eu fui no ímpeto, porque folguista era uma merda, pelo seguinte sentido. Na segunda-feira, o horário era das 5 às 10 da manhã. Na terça, das 10 ao meio-dia. Na quarta, do meio-dia às 3. Na quinta, das 3 às 7 ou 8. Depois das 8 às 10, folga. E das 10 às 2 da manhã, alguma coisa assim. Então, cada dia era a escala da Universidade de Loucos. Cara, piração. Eu digo, cara, como é que eu vou fazer faculdade, mano? Mas eu digo, porra, mas é carteira assinada, é ancorar. Tô nessa. Parece eu quando tava no DCM, você não pegou essa minha fase lá, mas eu fazia... Eu subi 40 mil posts no site. Eu fazia o plantão do site, eu fazia as lives juntos. Não façam isso em casa, crianças. Não, nenhuma enlouquecedor. Chance. Nenhuma chance, Pedro. Eu sei que é o seguinte, ó. Eu peguei, e o destino é muito engraçado. Quem é que teria um horário da tarde? O Ramiro Ruschel. O Ramiro, hoje, é meu sócio, inclusive. A gente tem um curso de que legal. A gente ensina o pessoal a narrar e tal, né? Um curso de formação de narradores. E o Ramiro era um cara muito mais histórico no rádio já. Ele trabalhou ele sim na RBS, no Sport TV, no Premiere, na Rádio Atlântida, na Rádio Pop Rock. Ele era um cara já com trajetória no rádio. Eu, quando era estagiário da Companhia de Energia Elétrica, né, estafeta lá com 14, 15 anos, eu ouvia o Ramiro no rádio, para ter uma ideia, né? E ele assumiria o horário da tarde. Eu digo, então eu vou ser o folguista, o Ramiro está no horário da tarde. O Ramiro estava na fila do RH, Pedro.
para entregar a documentação e a Pop Rock ligou e diz, não assina que eu vou dar o que você quer. Ele estava na Pop Rock, tinha pedido aumento e um programa e não sei o quê, e ele não assinou na fila do RH. E ficou o buraco na tarde. E a minha chefe disse assim, Thiago, o folguista a gente pensa depois, você assume à tarde. Então eu não virei folguista, consegui pegar o horário da tarde, minha faculdade era de manhã, deu tudo certo. Pedro, passou mais umas semanas, minha vida tá certa, a chefe bate na porta do estúdio e diz assim, o presidente mandou dizer que a partir da semana que vem nós vamos começar a transmitir os jogos. Porque era uma rádio que falava de futebol, mas não transmitia os jogos. Não tinha equipe para isso. Então, Thiago, eu, como tu é um cara, assim, cheio de iniciativa e tal, eu quero que tu monte uma equipe. Eu disse, porra, como é que eu vou montar uma equipe? Tá. Fui lá no moleque, hoje ele trabalha na editoria de política da Rádio Gaúcha, o Gabriel Jacobs. Repórter, eu digo, esse cara é muito bom analisando, comentarista. Fui no outro, que é o Igor Amaral e tal, que trabalha na Zero Hora, digo que você vai ser repórter. O outro cara que era bom de estatística, o Rodrigo Ramos, você vai ser plantão. O cara mais bolado de matemática e tal. Aí, eu digo, e narrador? Fui num, fui no outro, ninguém quis, eu digo, quer saber? Caiu no meu colo de novo, eu vou narrar. Cheguei pra chefe e disse, equipe fechada, quinta-feira a gente vai pro jogo. Ela disse, pô, legal, que massa e tal. Quem é que narra? Eu disse, eu. Ela pulou no corredor. Como você? Como você? Você narra? Eu digo, claro que eu narro. Ela diz, onde que tu narrou? Tu não me contou isso. Eu digo, eu narro videogame em casa. Daí ela riu e disse, não, tá de sacanagem. Eu digo, é o melhor que você tem. Você tem um cara que narra videogame em casa e quer narrar, e você tem outros caras que nunca nem tentaram e não querem. Quem que você acha que tem mais chance de dar certo? Começou minha história. Há 15 anos eu tô nessa. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.